Vocês devem me odiar aqui, porque, sinceramente, nos últimos dias, muita gente veio me pedir para eu analisar a entrevista que o Olavo de Carvalho deu para a Leda Nagli. Ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, uns dias atrás, 1h20 de entrevista, e depois ele deu mais 1h20 de entrevista para a Nagli. E sério, você vê temas recorrentes ali, os absurdos que ele fala, um monte de afirmações sem nenhum contato com a realidade. Talvez eu volte para analisar alguns pontos específicos dessas duas entrevistas mais adiante, ainda nessa semana ou depois, mas eu quero pegar um ponto dessa entrevista com a Nagli, porque ali é chocante você ouvir uma coisa que realmente é uma das muitas mentiras que o Olavo fala. Aos 37 minutos da entrevista com a Leda, o Olavo começa a falar sobre intolerância religiosa no Brasil. E ele diz que, inclusive, existe intolerância religiosa entre católicos e evangélicos. Eu vou pôr um trechinho para vocês assistirem. Você veja, esse pessoal evangélico, ele sofre discriminação todo dia. Inclusive da parte católica, isso que é uma vergonha. Não é isso? Então, você veja, discordância. Eu tenho enorme discordância, eu já escrevi muita coisa contra a doutrina protestante, essa coisa toda. Mas eu não posso fazer chacota com o sujeito por ser evangélico. Porque afinal de contas ele tem no meu entender, ele tem uma visão errada do evangelho, mas ele tem amor a Jesus, ele tenta viver de acordo com aquilo que ele entende que Jesus ensinou, tá certo? Ele ama o mesmo Deus que nós amamos. Eles são, como a igreja tem o termo certo, são nossos irmãos separados. Ou seja, o que ele diz é que existe essa intolerância de fato, que ele tem divergências teóricas com os protestantes, mas que eles são tão cristãos quanto os católicos. E essa é uma mentira. É uma mentira porque o Olavo já fez várias afirmações contra evangélicos, ele utilizava o apelidinho de evangegues e ele atacou constantemente. Você tem várias postagens, você tem várias publicações do Olavo atacando as igrejas protestantes, atacando os evangélicos. O Júlio Severo montou um dossiê no site dele com várias dessas frases do Olavo contra os evangélicos. Tem frases recentes, frases de agosto desse ano, frases de setembro desse ano. Então ele é alguém que despreza os evangélicos, que tem ódio dos evangélicos. Mais que desprezo é ódio aos evangélicos. Eu vou citar algumas dessas frases que ele já disse contra os evangélicos. Então é o seguinte, a primeira aqui, de setembro desse ano. Segundo o Padre Pio, a religião de vocês foi fundada por Lúcifer. Não vejo por que duvidar, depois de tantas provas que vocês me deram. Outra frase, de setembro também. Do ponto de vista da destruição das inteligências, as igrejas evangélicas fizeram mais mal ao Brasil do que a esquerda inteira, inclusive porque ajudaram muito na ascensão esquerdista, beneficiando-se dela um bocado e só se voltaram contra ela demasiado tarde. Essa aqui é uma publicação do blog dele, é um artigo chamado Lendas Urbanas Anticatólicas. Ele diz o seguinte: a quantidade de lendas urbanas com que os pastores evangélicos, entre aspas, estufam a cabeça dos seus fiéis, vacina-os para sempre contra qualquer conhecimento histórico. Mais adiante ele diz: a linguagem com que os protestantes brasileiros se referem à Igreja Católica é sistematicamente insultuosa e obscena. Os que se dizem evangélicos, entre aspas, no Brasil, têm menos amor a Deus do que ódio à Igreja Católica. Outro trechinho dele aqui é chamado Veritas Odium Parit, que seria a verdade da luz ao ódio. Diz o seguinte: Lutero e Calvino eram almas cheias de ódio. O primeiro foi um genocida, o segundo inventor do governo totalitário. Seus seguidores estão no caminho do inferno, e se for preciso xingá-los de tudo quanto é nome para tirá-los dessa enrascada, farei isso sem dó nem piedade. Ou seja, ele odeia os evangélicos, ele odeia os protestantes. Não é uma questão de divergências teológicas, teóricas, é um ódio à existência dos protestantes. Outro trecho aqui de abril de 2017. O protestantismo nasceu do ódio e da sede de sangue. Sua inspiração cristã é zero. E um outro trecho que está no blog dele, ele diz o seguinte: a credulidade com que tantos evangélicos ouvem pastores semi-analfabetos, drogados, ladrões e putanheiros é a oitava maravilha do mundo. Eu vou deixar para vocês os links tanto do blog do Júlio Severo, com esse dossiê que ele fez sobre o Olavo de Carvalho, que tem outras frases que ele disse sobre os evangelhos, dos evangegues, como ele chama, e também dos links do blog do próprio Olavo, no qual você tem algum desses trechos aqui para que vocês possam conferir. Como eu disse, não é apenas uma questão de divergência, é uma questão de ódio mesmo, de desprezo absoluto em relação aos protestantes, aos evangélicos, aos evangegues brasileiros. Como ele diz, né, entre aspas, os evangegues. Se você é alguém protestante, evangélico, e segue o Olavo de Carvalho, sabe que ele tem um total desprezo por você. Ele acha que você está ao caminho do inferno.
É isso que ele diz ali no trecho, literalmente. Está a caminho do inferno. Você, evangélico, não é um cristão de verdade. Você não conhece Deus, você não está no caminho certo. Você está indo para o caminho do inferno, seguindo um genocida, que era o caso do Lutero, e o Calvino, que foi quem inventou o totalitarismo, de acordo com o Olavo. Agora ele quer pagar de bom moço. Agora ele quer tentar reverter a imagem dele como se ele fosse uma pessoa tolerante, como se ele amasse todos os cristãos no mundo. Quando, na verdade, o único compromisso é com o catolicismo, mas com uma versão muito distorcida do catolicismo. O que ele faz não é catolicismo, uma versão distorcida. O Clayson fez um documentário aqui bastante interessante sobre isso, sobre essa vertente do Olavo de Carvalho, né, essa seita, essa revisão dogmática que ele faz do catolicismo. Vou deixar também para vocês o link do documentário do Clayson para vocês assistirem, se vocês não viram ainda, que é um culto ao sagrado feminino, que não é catolicismo isso, que não é uma reverência à Virgem Maria, mas é a uma divindade transreligiosa. Então é uma coisa diferente. E eu repito aqui aquilo que eu falei anteriormente para vocês, gente. A gente não deve confiar em quem mente pra gente. Nesse caso, você vê alguém que falou mal de protestantes, xingou protestantes, disse coisas absurdas sobre protestantes, e depois vem dizer, não, mas os protestantes também acreditam em Cristo, também estão no mesmo caminho que a gente, são irmãos da fé, só que com diferentes noções teóricas, teológicas, e não é verdade. Ele abomina os protestantes. E você tem provas dele próprio falando, né? Eu vou pôr um trechinho de um vídeo no qual ele fala sobre isso, no qual ele fala sobre os evangélicos. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos, né? E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo, e vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Porque é engraçado o protestante falar para mim de divisão, né? Protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e depois um pouco de divisão. Já aparece uma igreja protestante a cada 10 minutos, né? Pelos motivos mais fúteis, né? Ah, eu vou romper com essa igreja e vou dar minha cor. Por quê? O pastor comeu minha mulher. Vai embora. É assim, quem não sabe que é assim, né? Ou seja, a fundação de igreja por motivos fúteis. E se multiplica, divide, não para mais. Então, veja, vocês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? É? Não vai, não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? Se você for jogar pelos frutos conhecereis, a reforma foi, sem dúvida, uma catástrofe. Catástrofe para tudo, porque gerou o Estado laico, gerou a ascensão do marxismo, gerou a onda de ateísmo, gerou o iluminismo. O que o Olavo faz é mudar de opinião, mudar de conceitos ao bel prazer para se adaptar ao momento. Ele não tem compromisso com a verdade, ele não tem compromisso com os fatos, com nenhum tipo de posição objetiva com o mundo, mas ele tem um compromisso consigo próprio. Ele só respeita as próprias ideias dele, o próprio objetivo dele de poder, de fama. É um megalômano, é alguém que acha que é superior aos demais e que está acima do bem e do mal. Que apenas aquilo que ele diz é verdade e todos os demais, e aqui eu digo todos os demais mesmo, estão errados. Ele vai numa entrevista 2 dias atrás e mente descaradamente. Essa mentira em relação aos evangélicos é uma das mentiras nessa entrevista, mas como eu disse, eu vou voltar ainda e falar sobre outras mentiras que ele disse ali, tanto na entrevista do Jovem Pan quanto na entrevista com a Leda Nagli. Então aguardem. Eu vou deixar para vocês todos os links aqui na descrição do vídeo. O link do blog do Júlio Severo, os links do blog do próprio Olavo de Carvalho e o link do documentário do Clayson também sobre isso. E por fim o link desse vídeo aqui no qual ele fala sobre os evangélicos para vocês poderem assistir na íntegra também. Como eu disse, é importante conferir as fontes, conferir a informação. Não adianta sair acreditando em qualquer um não, que fala as coisas na internet. Vão lá e confiram. Cliquem nos links aqui e confiram. Leiam sobre esse cara, porque esse Olavo de Carvalho aqui, ele está há décadas falando mentiras na internet, nos seus livros também. É alguém que não tem nenhum compromisso com a verdade, com os fatos e com o mundo real. Ele vive no mundo de delírio dele, da cabeça dele, e isso tem influenciado milhões de pessoas, gente. É realmente algo preocupante, porque milhões de pessoas caem na conversa desse Olavo de Carvalho, inclusive evangélicos, inclusive os evangélicos, como o próprio Olavo diz. Investiguem, procurem as fontes, procurem as informações e confiram essas mentiras. Vejam como realmente ele não tem nenhum compromisso com os fatos. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês já tinham visto essas histórias em relação aos evangélicos e o Olavo de Carvalho,
os debates que já houve, porque houve um debate também entre o Iago e o Olavo, e a resposta do Olavo junto com o Bernardo Kister foi também de desprezo, de deboche, tirando sarro do Iago. É uma coisa longa, tem um histórico já. Você já viu alguma coisa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assine o canal, a gente não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!